Eu nunca que pensei que estaria assim, falando da nossa Amazônia, do nosso Pará, né? Mas como professora de história, eu não podia me negar, né, a uma coisa dessa. Vou te dizendo, essa Amazônia, quando existia ainda o estudo paraense, Dona Onete já enfeitava essa Amazônia com tanta coisa para os nossos alunos. Que bom. A senhora tem muitas histórias para contar. A gente queria poder ficar aqui o dia inteiro só falando das suas histórias, de tanta coisa linda que a senhora tem para contar. Mas para a gente é uma honra que a senhora esteja aqui esse tempo e que a senhora possa falar um pouquinho da sua contribuição. E eu quero abrir essa entrevista perguntando como é que a senhora acha que a cultura contribui para o resgate dessa nossa ancestralidade que, de muitas formas, sofreu tentativas de silenciamento? Olha, Maria, eu vou te dizer. Assim a gente ouve os burburinhos que a gente está escutando, né? Por que venho fazer aqui? Que besteira, eu digo que burridade, né? De tanta gente que fala isso. Se nós aqui vivemos com essa água doce, que ninguém tem tanta água doce como nós, gente. A nossa floresta aqui é de açaí, é de bacaba, é de não sei o que, é de tantas coisas. E a nossa samambaia maravilhosa, né? Aí, cobrindo a gente, mostrando para o mundo que aqui também tem árvores enormes, né? Então, eu acho assim que vieram para cá porque querem ver o que é a Amazônia. E eles sabem que é nós que estamos sustentando. É a Amazônia que está sustentando esse povo todo. É muita degradação, é muita chuva, é muito sol, a gente não sabe mais como é, se é inverno, se é verão, misturado tudo. Então eu acho assim, meu amor, eu não sei, eu sou barrista, muito barrista, pode falarem de mim, pode dizer o que quiser. Ouviu, disse, ouviu. É lá e cá. Então eu acho assim que eu vim e disse assim, o que eu vou dizer lá? Eu falava, Dona Onete, a senhora fala dessa Amazônia? Falo. As minhas músicas já diz tudo, né? Todinho. O que eu quero falar, o que eu quero dizer, o que venho fazer aqui. Eles venham ver o que a gente tem. A gente tem muita coisa para mostrar para eles. Começa que a gente tem a senhora, eles não têm. Será? Olha, as nossas, que bom uma sombra de uma árvore, não é? Quando a gente está andando no sol, tomara que já tenha uma árvore, um garapézinho para se tomar água. Eu brigo porque o caboclo, ele não faz nada para acabar com a Amazônia. Não, ele não tem essa ganância toda. Ele roça um bocadinho, mas que é um pouco, dizem que a gente é preguiçoso, né? Dizem que é um pouco. Ele capina um bocadinho e vai dormir um pouco. Né? Usa o chapelão para não pegar sol. É assim, nós temos esse jeito. Mas eu vou dizer uma coisa. Eles vêm aqui e vão ficar encantados com o que a gente tem. Apesar de já terem derrubado muita coisa. Apesar de já terem feito tanta coisa. Eu digo que não tem mais mulher mais para apanhar do que a Amazônia. Porque falo de pancada, né? Diz, a Amazônia é procurar ouro, é procurar não sei o quê. Porque tem uma música, não vou cantar aqui para vocês, fiz um samba enredo uma vez que está guardada aí por muitos anos, que diz assim, porque até aqui onde mora tem riqueza. Índio não está em cima de qualquer coisa que não vá valorizar depois. E eles jogam esses índios para tirar o nosso ouro, não é, meu amor? Vai acabando com as crianças indígenas, com tudo. A ganância. E a senhora, importante a gente colocar aqui, para quem não sabe, que a senhora tem uma história de resistência muito grande. A senhora pensou em desistir, inclusive, né? De levar a sua cultura para o mundo, tinha suas músicas escritas ali no caderninho, e esse caderninho foi resgatado. A senhora já tinha quantos anos? Já estava com mais de 60 anos, 70, quase 70. Quando eu vim de uma cidadezinha, que eu acho que deve ter aqui algum miriense, né? De Garapé-Miri, eu não tinha, eu disse, o que é que eu vou fazer mais aqui? Eu já fiz tudo, secretaria de cultura, tudo que ia acontecer. Professora, não sei se tem aluno meu por aqui. Olha, tem. Então, eu já fazia
contar essas coisas na própria sala de aula. Eu fiz um curso para dar aula de estudo paraense, que eu cheguei lá, acho que eu emendei mais o estudo paraense. Já era eu que pesquisava, já era eu que jogava para minhas crianças, para os meus alunos maiores. Então, gente, eu amo de paixão. Imagine que eu tive coragem de falar do ver o peso, né? Ninguém, porque chegava ali, a gente não sabia, porque não sabia explicar o que era pitiu. Porque eu, quando era criança, dizia, Nete, tu tá pitiu. Eu cheirava a minha mão e eu não sabia. Eu dizia, não, porque a gente não sabe, né, diferenciar. Mas quando eu passei para a química, eu avisei o que era. Então, gente, é assim, a nossa história. A gente olha do outro lado, vou dizer uma besteira que eu vou dizer aqui. Eu sou louca para conhecer a Ilha das Onças, moro anos e anos e eu não conheço a Ilha das Onças. Porque eu pensava que a Ilha das Onças tinha muita onça, sabe? Era assim, eu morei aqui, eu me criei aqui na Vileta, na Pedreira, né? Então eu acho assim mas desde criança, as escolas antigamente faziam a gente cantar o hino do Pará, né? O hino nacional. E tem palavras no nosso hino do Pará que muitas crianças não entendem e não conhecem. Eu estive conversando com a Fafá disse, Dona Nete, é muito bom a gente falar para nossas professoras. Já estou dando aqui falando um pouquinho com as nossas professoras, viu? Ensinem o hino do Pará. É lindo, é lindo, é lindo. E expliquem também. Faça até uma provinha para eles ganharem ponto. Sabe? Que a criança só vai pelo ponto, né? Os nossos alunos é doido pelo meio ponto, por um ponto, né? Assim, façam isso, fazem uma prova de história, que é história, e também geografia, porque o que é nossos rios, nossos paranás, nossos furos, tudo isso pertence à nossa geografia. As nossas praias. Agora, Dona Nete, a senhora falou aí, muito importante, que a senhora aborda temas que nunca ninguém tinha falado, como, por exemplo, o pitiu, que é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? O que é que lhe inspira a fazer essa cultura tão identitária, que representa a vida, né, do nosso cotidiano, que o mundo não conhece, porque o Pará é um país, a Amazônia é um universo. O que te inspira? O pitiu, quando eu era pequenina, assim, aqui em Belém, que eu não sou grande também, né? Eu tinha um senhor que ele era cearense. Ele sabia falar da literatura de cordel, né? Cada dia ele tinha uma história para contar e a gente ficava sentadinho. Quando era de visagem, a gente ia se encostando, sabe, assim, de medo, ficando amedrontado, porque ele falava tipo lá de lá, pessoal mesmo de Fortaleza, do Ceará, de lá de Fortaleza. Então, o que acontece? Ele falava deste urubu que era... Ele não dizia que ele era bandido, ele só dizia que ele era saliente, que ele foi passear no Marajó. Isso não é meu, aquele versinho eu só acrescentei, que está bem na foto, na entrevista e na reportagem. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai ficar bem na foto, na entrevista e na reportagem. Certo? Vai acontecer isso, né? Se queriam conhecer o Pará, que venham. Venham conhecer. Vão ser bem atendidos, porque nós só sabemos atender as pessoas, os nossos amigos, oferecendo café, né? É tudo, eu não sei, é o jeito da gente. É aquele jeito também indígena. Quando você chega lá na tribo, eles vêm ui, 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 ui. Daí a gente não sabe nem o que é, mas eles já vêm oferecendo alguma coisa para você provar. E você prova para você não fazer, senão eles ficam meio ressentidos, assim, meio... Não gostar, eles não gostam, né? Mas é esse tipo de oferecimento. A gente agasalha gente que a gente nem conhece na casa da gente, porque nosso coração anda e Deus às vezes até olha, dá tudo certo, às vezes não dá, né? Mas às vezes muito mais dá. Então é isso que nós vamos fazer com este povo que também vem. Vamos acolher. Quando perguntarem por alguma coisa, respondam. Dão para eles dizendo assim, olha, é tal coisa, você precisa... Eu queria ir, leve. Não faça como uma vez em São Paulo, que a gente perguntou uma determinada coisa para uma pessoa,
E a pessoa ensinou para o meu amigo que era para ele andar quase um quarteirão a mais. Viu? Então eu disse, se fosse no Pará, eu até levar. A gente Não é? dona Nana, Acolhe. a gente é acolhedor de um... Acolhedor demais. Todo mundo que vem para cá fica impressionado. Nossa, vocês são super acolhedores. Agora a senhora falou de uma coisa, que a senhora começou falando que essa mulher Amazônia, ela está tão ferida, ela está tão violada, ela está tão violentada. Como é que a senhora imagina que a cultura pode contribuir para a ação climática, para a gente combater essa crise que está acontecendo? Olha, a gente dizia assim, vocês acordaram muito tarde. Não, não foi tarde, não. A gente acordou, sabe? Mas também a gente não tinha voz. A gente pode dizer tudo. Quem é que iria dar voz para nós se não tivesse alguém lá de grau mais lá em cima, hein? Para falar pela gente? Quantas vezes eu vim aqui de lá de Garapé-Miri falar no período de greve, de tanta coisa. Eu já cheguei a pegar no Ver o Peso uma bacia de... Olha como muda as coisas, né? Eu gritando, você aí parado também é explorado, não sei o quê. Eu e Marinô. Marinô, até hoje a gente conversa sobre isso. Ali naquela quebra do Ver o Peso. Eu dizia, você aí parado também é explorado. Sabe o que fizeram com a gente? Os mesmos vaqueiros. Não é eles agora, os outros. Pegaram, porque os filhos não estavam estudando no interior, de fato o interior parava, eles jogaram uma bacia assim de alumínio, aquela tripa de peixe caiu sobre mim, eu com uma roupa toda branca, toda querendo me mostrar, né? Gente, eu fiquei tão pitiu que fui obrigada a comprar outra roupa para poder voltar para Igarapé-Miri. Minhas crianças lá não sabiam de nada, só a minha diretora, que eu às vezes ainda contava. Então, quantas coisas eu já fiz, meu amor. Brigar lá em São Paulo pela educação. Então, agora eu estou brigando pela Amazônia, pelo clima. Para a Eco 92 eu fui convidada para fazer a música, né? Mas quando eu cheguei a Abaeté para levar a minha música, um rapaz já tinha feito uma que já tinha até ganho, acho que eu perdi a data. E que dizia que a onça ia ser queimada, saía queimada da mata, que ia tanto fogaréu, não sei o quê. Naquele tempo eu dizia, onde é que vão tocar fogo? A minha falava de outra coisa. Aí eu voltei e não entreguei a minha música. E aí eu fui fazer vários shows em Manaus, eu já 3 vezes eu mostrei lá em Manaus. E eu tenho essa música, o pessoal de vez em quando eu dou para as pessoas. Então eu já venho lutando, que o caboclo ele não estraga. A gente, às vezes o pessoal tem vizinho que diz, essa tua árvore está muito grande, essa tua vai cair, né? E faz a gente cortar com tanto carinho que a gente tinha, porque era frutífera, né? Dava frutos. Então, quando a gente corta uma árvore, parece que sangra. Parece que estamos sangrando. Mas a necessidade às vezes obriga a gente a fazer isso. Mas tem gente que não é para nada, é para fazer campo, para criar boiada, é para outras coisas que faz. Então, gente, se a gente tem um parente que mora no interior, que vai vender, não vendam as suas terras. Eu falando no show, não sei se eu estou procurando uma briga. Eu tive fazendo um show em Soure e já vi o campo do Marajó, né? É arroz, agora é arroz. Tudo bem, gerou serviço. Mas não vendam, para onde vocês vão? Vão para Belém para disputar emprego, sem estudo, sem nada. Fica no teu lugar e manda teus filhos estudar e trabalha aqui, faz os teus filhos defender a terra deles. Eu sou de Cachoeira do Arari, mas vivi muito mais morando em Garapé-Miri, então eu sou mirijoara. Então, eu acho assim, eu só estou avisando, só estou dando aqui um conselhozinho. A senhora está dando uma aula de ação climática. Sim, porque vão precisar. Muita gente vai precisar da gente. Muita gente vai precisar deste ar. Porque as árvores vão adquirindo a poluição, né? Elas vão... Se deixarem sem nada, para onde vem essa poluição? Para cima de quem? Da gente, né? Tantas guerras soltando essas bombas mortal aí por aí. Está tudo no nosso ar, né?
As nossas doenças, quem sabe, não é tudo disso. Está aí no mundo, tudo jogando bala e tudo. E depois aquelas crianças, né? Aquelas crianças de lá, com aquela panelinha para uma coisa quente para tomar, e acontecendo tudo aquilo. Não vamos deixar que aconteça isso também aqui com a gente. Vamos lutar. É uma bandeirinha, basta você com uma bandeirinha e dar para os seus filhinhos. Essa bandeira, meu amor, você vai defender a Amazônia. Vai batendo na cabeça dos teus filhinhos. Porque eles não vão dizer, eu quero ir embora, eu quero ver tal coisa. Não tem. Eu já, acho que mais de 22 países eu já conheço, não. Eu chegava lá, cantava, andava, não gostava de nada daquilo que eu via. Coisa velha, um bocado de coisa. Viu? Eu, mais de 22, eu digo assim. Então, eu doida para chegar na minha casa, doida para chegar aqui em Belém, para comer, tomar meu açaí, comer a minha comida. E eu cozinhava ainda nesses países. O meu produtor chegava lá e inventava esse negócio de eu cozinhar lá fora, porque para mostrar as comidas daqui, eu até levava escondido o cheiro verde, levava jambu, levava esse tucupi e cozinhava pela Inglaterra, na Alemanha, fui eu fazer comida. Gente, pelo amor de Deus, eu já vi coisas, eu não acho nada bonito, a gente olha depois acaba. Mas a nossa coisa aqui é muito mais bonita, gente. Nosso Barelho, eu sou pavulagem demais. Obrigada. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, eu já fugi do tema. Não, de jeito Não. A senhora obedeceu de uma maneira perfeita e deu uma aula para a gente de ação climática, emocionou todo mundo aqui. É impressionante o quanto a gente aprende com a sua sabedoria, quanto a gente se emociona com as suas músicas, quer seja colocando o nosso corpo para dançar, quer seja cantando as suas músicas, e o quanto a gente se emociona com a sua fala, e o quanto a senhora não está aqui por acaso, porque a senhora é a própria Amazônia. Eu acho que sim. Escuta uma coisa. Quando eu dava história para as crianças, porque foi Pedro Teixeira, né, que eu dizia que ele era bandeirante. Olha onde eu fui buscar o bandeirante, lá de São Paulo, e colocava na história para eles. Professora, por que eles eram bandeirantes? Porque levava a bandeira de Cametá, levava a bandeira do Pará. Esse é o bandeirante real, que a gente tem que valorizar. Nas canoas, remando, passando, que tem um ditado que a gente diz, vai passar o nome de um sírio, né? Não sei por que esse ditado, há muitos anos eu falo muito. Passando aquele sírio para desbravar esta Amazônia. Ele por aqui, né? Porque por lá eles já tinham vindo. O pessoal já queria invadir. Mas chegava num certo lugar lá, eles encontravam aquelas mulheres cavaleiras, né? Que usavam, de um lado não tinham seio, para casa Amazônia. Elas estavam lá lutando e eles tinham medo. E também tinha muito impaludismo, que era Impaludã, né? Que eles chamam Impaludã. E aí eu vinha contando essa história para minhas crianças, eu prendia na sala de aula. A criança, a gente contando de um jeito, não fugindo da história, a gente não foge da história. Mas a gente conta, se tiver algum professor aqui que dê história, outra matéria qualquer, tinha vez que diziam assim, professor, e a cabanagem? A cabanagem é outra coisa. Olha, agora a Moaná passou hoje, né? Vocês viram, eu acho que alguém de vocês viram. Moaná foi lá, teve um levante, uma capital, não aceitava também que ser, né, não queriam ser pelo Portugal, queriam fazer a sua própria. Onde os cabanos... Gente, vamos falar dos cabanos, vamos elogiar esses cabanos. Esqueceram tudo isso. Parece que tiram da gente o que é da gente. Não deixem tirar o que é da gente, não deixem. Eu, professora lá do interior, mudava tudinho, mudava. Eu fazia diferente, sabe? Tinha um estudo, que eu estou fugindo um pouco, mas também dizendo para professores aqui, que era muito fraco. Aquele que fazia 2 séries, parece que era 8ª e 5ª série. Meu Deus, eu esqueci agora o nome. Eu era professora também disso, eu dava aula no ginásio e ia dar no grupo escolar de noite. Chegava lá, aquilo era uma besteira, onde que uma pessoa saía dali
e ia fazer um segundo grau. Eu acho que eu sempre fui revoltada. Eu acho. Viu? Aí eu chegava de lá, mano, e dizia para eles, eu vou mudar, eu vou trazer o mesmo que eu estou dando no ginásio. Aí eu e dava. Olha, eles saíram de lá e pegaram emprego, passaram em concurso. O qual não passava daquilo, porque aí me deram parte de mim. Pode ver quanto eu era boa, não? Que vieram dar parte de mim para uma que veio do Rio de Janeiro brigar por causa que chegou lá a notícia. Eu disse para ela, meu amor, a tua filha não estuda comigo. O teu filho não estuda comigo, nem teu irmão. Então é por isso que você está falando e defendendo. Viu? Não é que eu não defenda a distância. O meu ginásio foi Projeto Minerva. Não é que eu esteja jogando, não. Eu fiz Projeto Minerva porque eu já estava lecionando mesmo. Então agora, vamos lutar. Vamos. Eu posso contar com vocês? Porque contem comigo. Que eu vou contar com vocês. Tá? Agora pergunta, Maria, que tu não perguntou nada. Eu falei sozinha, Jesus. Dona Onete, a senhora disse que a senhora já era revoltada. Na verdade, a senhora é uma revolucionária. E tão necessária para esse momento que a gente vive hoje. Eu não sei, eu acho que o nosso tempinho já chegou ao fim. Quando eu comecei falando, é porque todas as vezes que nós conversamos, a minha vontade era de ficar com a senhora conversando horas, porque é uma inspiração que não tem preço. A gente está tendo a honra de, neste momento, ouvir a Dona Onete, e a gente tem a honra de viver na mesma época que a Dona Onete. Eu quero agradecer a senhora profundamente, do fundo do meu coração, dizer que eu lhe amo, dizer que nós todos lhe amamos muito. Quero lhe agradecer e pedir para a senhora dar uma última mensagem para a gente encerrar essa entrevista. Olha, gente, eu só digo uma coisa. Eu estou falando aqui. Vai levando, formiguinha, vai dizendo, viu? Não suja aqui. Não derruba essa árvore que vai fazer mal, sabe? Não faz isso aqui. E tomar muito cuidado com os nossos visitantes. Se você souber assim, vamos vender a ilha, fulano de tal vai vender a ilha, não sei o quê. Pense bem. Pense primeiro, pense segundo, pense terceiro. Na quarta vez, se não der, vende, mas não vai se arrepender. Obrigada, Dona Onete. Uma salva de palmas.